Boa tarde, meninos e meninas do quarto ano, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de português da semana. Espero que vocês já tenham encontrado um local tranquilo, sem distrações. Também sempre procurem ir ao banheiro, beber água antes da aula começar. Hoje nossa aula de português será uma revisão do conteúdo que vai estar presente na nossa atividade avaliativa agora, a nossa VG. Então, espero que todos vocês tirem bastante proveito da nossa aula de hoje. Para iniciarmos, vamos copiar nossa agenda. Como nossa agenda mostra, antes da revisão, nós vamos iniciar nossa aula fazendo a correção da atividade da semana passada. Essa atividade foi da caligrafia, páginas 90 a 101. Então, vamos iniciar essa correção. Abram as caligrafias de vocês na página 90 para a gente iniciar. Numeral. Primeira questão. Leia as adivinhas. 6 mortos espichados, 5 vivos trabalhando. Os vivos estão calados, os mortos estão cantando. 2 são 4 e 3 são 4 também. 4 são 6 e 6 são 4 pensando bem. Então, aqui a atividade pede: copie por extenso os numerais de cada adivinha e escreva os algarismos correspondentes. Então, os numerais podem ser escritos de duas formas: usando os algarismos, que são os números que a gente até usa na matemática, e também por extenso, que é quando a gente utiliza palavras e letras para escrever aquele número. Aqui pede para a gente copiar por extenso e o algarismo. Então, vamos fazer isso com todos os numerais que aparecem nesse pequeno texto que a gente leu. Temos o numeral 6, aqui é escrita por extenso, e o algarismo 6. Temos 2 e 2. Temos o 5 e o algarismo 5. 4, 4. 3, 3. Virando a página, copie os algarismos e escreva também por extenso. Novamente, o mesmo pedido, algarismo e por extenso. Algarismo 10, por extenso 10. Algarismo 20, por extenso 20. Algarismo 30, por extenso 30. Algarismo 40, por extenso 40. Aqui, a caligrafia de vocês traz uma observação. Um agrupamento de 10 unidades forma uma dezena. Então, todos esses são dezenas. 10, 20, 30, 40. Vamos passar a página que continua. As outras dezenas. Nós temos o algarismo 50 e, por extenso, 50. O algarismo 60, por extenso, 60. 70, 70. 80, 80. 90 e 90. Continua na próxima página, agora com as centenas. Copie os numerais que indicam centenas.
O agrupamento de 10 dezenas é uma centena. Então, nós temos o 100, 100, 200, 200, 300, 300, 400, 400. Virando a página, na página 94, temos 500, 500, 600, 600, 700, 700, 800, 800, 900, 900. Lembrando para vocês que sempre que a caligrafia pede para que vocês copiem, como é fácil a resposta, é só para copiar, o que vocês devem prestar mais atenção é na letra de vocês e na forma de escrita. Lembrando sempre, como eu mostrei aqui, os exemplos, as letras minúsculas ficam dentro da faixa amarela, essa faixa amarelada que tem aqui. E as maiúsculas, elas utilizam até lá em cima na linha, tá bom? Vamos para a página 95. Escreva os números que faltam em cada linha. Na primeira linha, nós temos 21, aí está faltando 22, temos o 23 e está faltando o 24. Segunda linha, 55, está faltando o 56. Temos o 57 e está faltando o 58. Terceira linha, temos o 59, está faltando o 60. Aí temos 61, depois vem o 62. Quarta linha, temos 134, está faltando o 135. Aí temos 136 e depois vem o 137. Quinta linha, 138, 139, 140, 141. 202, 203, 204, 205. Temos 345, depois do 345 vem o 346. Aí, 347 e agora está faltando 348. 911, 912, 913, 914. Continuamos. Agora vamos para a página 96. Copie. Novamente está pedindo para a gente fazer a cópia. Lembrando sempre que quando pede apenas para copiar, vamos ficar atentos à nossa letra e como as palavras são escritas. Temos aqui o 78 e por extenso 78. Temos aqui o 324 e por extenso 324. Temos aqui o 835, que por extenso fica 835. Temos aqui 999, que por extenso fica 999. Virando a página, na página 97, nós temos as notas que usamos, né, o nosso dinheiro. E temos assim, escreva os valores, veja o modelo. Aí temos a moeda de R$1 e depois, por extenso, R$1. Aqui está faltando a nossa nova cédula, né? R$200. Mas na época do livro ainda não tinha, né? Foi lançada agora. Vamos lá. Essa primeira é R$2. E por extenso, R$2. Temos agora R$5. E por extenso, R$5. Temos a nota de R$10, por extenso, R$10. Temos aqui abaixo a de R$20, por extenso, R$20. Temos a nota de R$50, por extenso, R$50. E a nota de R$100, por extenso, R$100.
Passando a página 98, nós temos uma outra maneira de utilizarmos os numerais, tanto algarismos como por extenso. Observe as folhas de cheque a seguir. Podemos ver que lá onde fala do valor, pague por este cheque a quantia de... A pessoa escreveu por extenso. E ali onde tem só o número, né, o algarismo, tem os R$700 ali, né, por exemplo, nesse primeiro cheque, que é direcionado ao Carlos Lima. Por que será que é importante a pessoa, quando for preencher o cheque, escrever das duas formas? Imagine que um cheque ele representa uma quantia de dinheiro que você está pagando e depois o banco, a pessoa pega o cheque, leva no banco e retira aquela quantia que você autorizou por meio daquele cheque. Imagine que a pessoa faz uma modificação no número. Por exemplo, desse 0 ele faz um 9. E em vez de R$700, fica R$799. Por isso a importância de escrever por extenso abaixo a maneira correta daquele numeral. Vamos ver isso na próxima página, na página 99, que pede para que a gente escreva o valor do cheque de cada pessoa em algarismo e por extenso. Vamos observar os cheques e ver de quem é, tá bom? Aqui diz, o da Carmen Souza. O que foi direcionado a Carmen Souza que está lá no final. Qual foi o valor? R$690. Agora, por extenso, R$690. Carlos Lima. O do Carlos Lima é o lá de cima, é o primeiro. Qual foi o valor? R$700. E por extenso, R$700. Agora nós temos o José Dantas. O José Dantas é o terceiro cheque, que está na página 98. Qual foi o valor do José Dantas? Foi R$840. E por extenso, R$840. E a da Rosalva, que é esse segundo aqui, o valor foi de R$950. R$950 por extenso. Virando a folha, na folha 100, na página 100, a questão 8 pede: observe a imagem e complete a frase abaixo, consulte o quadro. Temos aqui primeiro, segundo e terceiro lugar. O item A diz: a menina com camiseta verde foi a terceira colocada. Ela está em cima do ranking 3, né? O terceiro ali. B. A menina com a camiseta vermelha foi a primeira colocada. C. O menino com camiseta azul foi o segundo colocado. Esses numerais que indicam ordem ou posição são chamados de numerais ordinais. Lembram disso? Virando a página, na nona questão, nós temos nona e última questão. Numere as crianças em ordem crescente de tamanho de acordo com o modelo. Consulte o quadro. Nós temos aqui o bebezinho, que é o primeiro, porque ele é o menor. Ele está pedindo para indicar na ordem crescente de tamanho. Esse meninozinho de blusa vermelha, ele é o segundo. Esse outro de blusa amarela, ele é o terceiro. Esse de blusa verde, vestido verde, essa meninazinha de vestido verde é o quarto lugar. A de rosa de bolinha, quinto. O outro de blusa amarela e calça jeans é o sexto. A menina de vestido listrado rosa é o sétimo. Depois nós temos esse menino de blusa verde, que é o oitavo.
A de blusa de coração, 9º lugar. E o último, que é o de blusa listrada verde, é o 10º. Assim, nós finalizamos a nossa correção e vamos dar início à nossa revisão. Para iniciarmos a nossa revisão, vamos ver quais são os conteúdos. Esses conteúdos da revisão, como eu mencionei anteriormente, são os conteúdos da nossa atividade avaliativa da próxima semana, da nossa VG. Vamos ver quais serão os conteúdos. No conteúdo de gramática, nós temos pronome e numeral. Numeral foi esse que a gente acabou de rever na correção. E no conteúdo de ortografia, nós temos NS, L ou U e mas ou mais. Lembrando que nós teremos também na nossa atividade avaliativa questões de interpretação de texto. Questões essas que vão utilizar o nosso livro paradidático. Para iniciarmos, vamos começar falando dos pronomes. O que é um pronome? O pronome é uma palavra que substitui ou acompanha um nome. Ou seja, o pronome ele pode estar pertinho de um substantivo ou substituir um substantivo. Nós temos as 3 pessoas gramaticais, que são primeira pessoa, eu e nós, segunda pessoa, tu, vós, você ou vocês, e terceira pessoa, ele, ela, eles e elas. Vamos imaginar, para a gente conseguir entender melhor as pessoas gramaticais, vamos imaginar uma conversa. Vamos imaginar que você está conversando com outra pessoa, falando de uma outra pessoa. Então, temos 3 pessoas nessa conversa. A primeira pessoa é você, no caso, eu. Eu que estou falando. A segunda pessoa é quem está aqui comigo conversando. Então, eu digo, a primeira pessoa sou eu e a segunda pessoa é tu. Tu com quem eu estou conversando ou você com quem eu estou conversando. E a terceira pessoa é quem? É ele que nós estamos falando ou ela de quem nós estamos falando. Então, essas são as 3 pessoas gramaticais. Os pronomes, eles podem ser pronomes pessoais ou de tratamento. São esses 2 que nós vamos estudar. Temos os pessoais e os de tratamento. Vamos começar falando sobre os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais são aqueles que indicam as 3 pessoas do discurso. Primeira pessoa, eu e nós. Segunda pessoa, tu, vós, você e vocês. E terceira pessoa, ele, ela, eles e elas. Os pronomes pessoais, eles podem ser retos ou oblíquos. Eu até mostrei para vocês uma tabela que falava sobre isso. Os pronomes pessoais do caso reto são exatamente esses que a gente acabou de observar. A tabela que eu mostrei para vocês foi essa. Eu sei que eu estou atrapalhando aqui no finalzinho, mas aqui mostra os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Estão também no livro de vocês, caso vocês queiram dar uma olhadinha cada um desses pronomes. Lembrando que eles sempre respeitam as pessoas gramaticais. Primeira pessoa, segunda e terceira pessoa. Aqui mostra no singular e no plural. Agora, vamos falar dos pronomes de tratamento. Como o nome já fala, pronomes de tratamento é como a gente trata alguém, como a gente se refere a alguém. Então, eles são pronomes ou expressões que são usadas no trato cerimonioso, quando você conversa com alguém. Nós temos alguns exemplos aqui de pronomes de tratamento. Temos como exemplo senhor, senhora, você, vossa excelência, vossa majestade. Cada um desses pronomes de tratamento, que é como você trata ou como você se refere àquela pessoa, pertence a um tipo específico de pessoa.
Por exemplo, o pronome de tratamento senhor ou senhora, você pode utilizar para alguém de mais idade que você tem um respeito. Por exemplo, seus pais, por exemplo, seu professor, o diretor da escola. Os pronomes de tratamento você, vocês, você utiliza para falar com alguém próximo, talvez um colega, um amigo, um primo. Temos Vossa Excelência, que é quando você vai falar com alguém de autoridade, como por exemplo, governador, prefeito, presidente. Vossa Majestade é com alguém da realeza, como por exemplo, uma rainha, um rei. Então, cada pronome de tratamento se refere a uma pessoa específica, né? Um tipo de pessoa. E vocês têm todos os exemplos também no livro de vocês, de pronomes de tratamento e a quem cada um deles se refere. Existem outros, aqui são apenas alguns exemplos, tá bom? Agora vamos falar sobre numeral, que foi o nosso último conteúdo, já está mais fresquinho na nossa mente. Os numerais são aquelas palavras que indicam quantidade, posição ou ordem em uma frase, em uma coisa que você está escrevendo ou falando. Então, em poucas palavras, os numerais são todas as palavras que indicam números, como ele mesmo já fala, numeral. E eles podem indicar uma quantidade, uma posição ou ordem, e isso vai a ver com a classificação deles. Por quê? Porque os numerais, eles podem ser cardinais, ordinais, multiplicativos ou fracionários. E é aqui que a gente vai identificar se o numeral, ele indica uma quantidade, se ele indica uma posição. E vamos entender o que é cada um deles. Vamos relembrar. Os numerais cardinais são aqueles que indicam um número ou quantidade. Alguns de vocês falaram assim comigo no Tira Dúvida. Ah, tia, são os números normais. Como se os outros não fossem normais, né? Mas todos são normais. Mas são aqueles que a gente conta. Por exemplo, 1, 2, 3. Esses são os numerais cardinais. Vamos ver em frase? Nós temos aqui 3 alunos ficaram reprovados. Foi a quantidade de alunos. Se indica uma quantidade, é um número cardinal. Outro exemplo. A festa é para até 10 pessoas. Novamente, indica uma quantidade. Por isso, é um numeral cardinal. Agora, os ordinais. A palavra ordinal nos lembra uma outra palavrinha que é ordem. E os numerais ordinais, eles indicam exatamente isso, uma ordem ou uma posição numa sequência, como a gente acabou de ver na nossa correção. Primeiro lugar, segundo lugar, esses são os numerais ordinais. Vamos ver em exemplos. Ele é o terceiro da fila. A palavra terceiro está indicando a posição dele na fila, por isso é um numeral ordinal. Foi o primeiro lugar que fui. Primeiro foi o lugar que ela foi. O primeiro, a ordem dos lugares que ela foi, aquele foi o primeiro que ela foi. Então, o primeiro também indica uma ordem. Por isso, é um numeral ordinal. Agora, vamos entrar nos multiplicativos e fracionários. Vamos falar primeiro sobre os multiplicativos. Essa palavra multiplicativo nos lembra uma palavra bem comum na matemática, que é a multiplicação. E é exatamente isso que os numerais multiplicativos indicam. Eles indicam o número de vezes pelo qual a quantidade é multiplicada. Vamos ver em exemplos. Sofia tem o dobro da altura de Ana. A palavra dobro indica que ela tem 2 vezes a altura de Ana. Assim como a palavra triplo indica também 3 vezes. Então, os numerais que indicam essa multiplicação, dobro, triplo, eles são numerais multiplicativos. E os numerais fracionários? Na matemática, vocês também estudam frações.
E frações, nada mais, nada menos, são divisões. Então, os numerais fracionários, eles vão indicar o número de vezes pelo qual aquela quantidade é dividida. Por exemplo, gastei 1/3 do salário. Então, eu dividi o meu salário em 3, peguei uma daquelas partes, 1/3, e gastei. Ou seja, a expressão, a palavra terço aqui, 1/3, indica o número de vezes pelo qual o meu salário foi dividido. Por isso, é um numeral fracionário. Outros exemplos de numerais fracionários nós temos no nosso livro, né? Por exemplo, metade. Então, qualquer palavra, qualquer numeral que indique divisão são numerais fracionários. Assim, nós encerramos a revisão da gramática. Vamos entrar agora na revisão da ortografia. E para a ortografia, vamos falar do mas ou mais. São duas palavras parecidas, porém com um significado, a maneira que a gente utiliza totalmente diferentes. Então, vamos ficar bem atentos para a gente não confundir. Nós temos a palavrinha mas, sem o i, indicando a ideia contrária. E o mais, com o i, indica uma quantidade, uma intensidade. Vamos ver exemplos do mas ou mais em frases, para a gente ver como eles têm aplicações totalmente diferentes. O mas. Ia sair, mas começou a chover. Ela ia sair, porém não saiu mais porque começou a chover. Então, o mas pode ser facilmente substituído por porém, sem alterar o sentido da frase. Então, quando você estiver com dúvidas se você utiliza mas com i ou sem i, você vai pensar, eu posso substituir por porém? Se eu puder substituir por porém, é mas sem o i. Se não, é mais com o i, que dá aquela ideia de intensidade, de quantidade, que é o caso do nosso próximo exemplo. Quero mais um pedaço de bolo. Ele quer uma quantidade maior de bolo, ele quer mais um pedaço. Nesse caso, eu não posso substituir por porém. Vamos tentar para ver como é que fica? Quero, porém, um pedaço de bolo. Altera totalmente o sentido. Então, é mais com i. Essa dica da substituição facilitará na hora de tirarmos as dúvidas, mas é sempre bom você lembrar. Mas, só com S, o mas, dá essa ideia contrária. E mais dá a ideia de quantidade. Assim finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Lembrando que semana que vem, como será a nossa semana de vejez, vocês não terão videoaulas aqui pelo YouTube. Porém, todos são mais do que bem-vindos no Plantão Tira Dúvidas. Esse plantão continuará tanto essa semana como na próxima. Lembrem de anotar as dúvidas de vocês sobre os conteúdos da revisão que a gente acabou de ver para levar para o Plantão Tira Dúvida. E também, quando vocês receberem as atividades avaliativas, entrem no plantão, pois lá a gente pode explicar cada uma das questões e assim vocês não terão dúvidas na hora da realização da atividade. Aguardo todos vocês no Plantão Tira Dúvidas. O horário e o dia continuam os mesmos. Assim, a gente se vê na próxima aula. Tchau, pessoal!